E tem craque ignorado pelo futebol brasileiro fazendo sucesso na Major League Soccer. Nos últimos dias chegaram a especular que Evander, brasileiro de 28 anos de idade, revelado no Vasco e que hoje pertence ao Cincinnati, poderia virar reforço do Flamengo. Não é verdade. E aqui vem a curiosidade. O jogador que mais se aproxima dos números de Lionel Messi no futebol dos Estados Unidos tem sido completamente ignorado por Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e outros clubes brasileiros capazes de investir pesado. Só para você entender, o Evander tem, desde que se mudou para os Estados Unidos, 125 jogos, 60 gols e 51 assistências. Ou seja, o cara tem 111 participações em gol em 125 jogos. Aí você deve estar pensando, pô, mas é Major League Soccer, Nicola. Pois é, mas o Almada jogava na Major League Soccer antes de vir para o Botafogo e arrebentar por aqui, com números inferiores ao do Evander. Quero contar que Lúcio Acosta, que hoje é um dos destaques do Fluminense, também jogava na Major League Soccer, com números inferiores. Até o Savarino, que já fez barulho por aqui, também passou com menos destaque pela Major League Soccer. Pois bem, na atual temporada, são 21 jogos, 12 gols e 11 assistências com a camisa do FC Cincinnati. 23 participações em gol em 21 jogos. Ele é o jogador com mais assistências e com mais participações em gol na temporada, à frente, inclusive, de Lionel Messi. Talvez você não se lembre, mas o Evander surge no Vasco, é vendido para o Midland e chega nos Estados Unidos em 2023, primeiro no Portland Timbers, depois no Cincinnati desde 2025, atleta avaliado em 16 milhões de euros. Estou para contar para vocês que se ele for contratado para jogar no Brasil, meio atacante que veste a 10 e é capitão do seu time, seria titular absoluto em qualquer clube do Brasil. Vamos lá então agora com as informações todas, tá? Mais informações. Então o Bruno já vai trazer pra gente questão física, emocional e tudo mais. E a Lili pode contar pra gente como é que tá essa questão do contrato, também se já foi assinado ou não, Lili. E o ambiente por aí, vai ter entrevista coletiva dele ou não? Como é que tá isso? Porque ontem até chegaram a falar, né, que ele já daria entrevista. É que assim, tudo mudou, né? Quando o contrato dele até então, o Corinthians avisou que não seria renovado, tinha uma entrevista, na verdade um pronunciamento, não seria uma coletiva dele no domingo seguinte. Então estava praticamente quase tudo certo. Aí o Corinthians volta atrás para conversar, para tentar rever questão de contrato, por conta da pressão que Osmar sofreu, por conta do mal-estar que isso causou aqui dentro do CT com a comissão técnica. O Diniz queria a chegada do Memphis, falou com ele um dia antes, então por isso o Corinthians voltou atrás. Então aquele pronunciamento lá que iria acontecer, que o Memphis falaria tudo, não aconteceu porque o Corinthians reabriu as conversas com ele. Ok, agora que tá tudo certo, pela parte do Memphis já tá tudo assinado, tá tudo certo, inclusive ele tá aqui no CT, ele chegou por volta das 9 da manhã, vai participar do treinamento, vai participar também de uma grande fase de recuperação aqui pós-treino, pessoal de fisioterapia, banheira de gelo, então ele vai passar por todos esses processos, deve sair daqui lá por umas 3, 4 horas da tarde, tá? E inclusive deve fazer trabalhos com o grupo no campo, porque qual que é a questão agora? Essa questão de coletiva dele falar até o jogo de quinta-feira, isso não deve acontecer, porque o Diniz quer contar com ele. E o que eu consegui apurar é que o Diniz ele falou diretamente também, né, com o preparador físico particular do Memphis, com o Diego Pereira, para saber as condições físicas dele. E o retorno foi positivo, que ele pode contar com o Memphis sim na quinta-feira. É óbvio que uma minutagem controlada, porque ele vem fazendo o preparo físico, mas trabalho com bola, né? Ele precisa fazer, pegar ritmo de jogo, mas pelo menos aí uns 40 minutos o Diniz pode contar com ele, ou sei lá, uns 20 minutos do segundo tempo, mas a expectativa é que ele entre. O pronunciamento não, na verdade uma coletiva deve acontecer depois. A gente lembra que final de semana tem jogo lá em Curitiba, né? Então o Corinthians enfrenta o Curitiba. Então veremos como será essa logística aí, de repente, na sexta-feira, dependendo do que aconteça contra o Rosário Central. Tá, o Lili, continua aí com a gente. O Bruno acho que tem também algo sobre essa parte física e também emocional do Memphis para acrescentar em cima do que a Lili tá falando, Bruno. Eu até separei aqui, fui na conversa do WhatsApp para poder ler exatamente, literalmente o que a fonte falou para mim sobre essa parte mais emocional do que física, mas uma coisa puxa a outra. Abre aspas, ele estava louco para treinar com a equipe, ele reclamava todo dia, não aguentava mais a academia, trabalhar praticamente sozinho, quer treinar, quer jogar, quer estar com os colegas, ele quer muito bola, quer muito jogar. Então era um Memphis Depay incomodadíssimo, não só com a indefinição,
Mas esse afastamento em relação aos companheiros, ao Fernando Diniz, ao dia a dia, Marcelo Paz, Júlio César e companhia, continuou treinando. Eu sei que a Lili também deve ter informações sobre isso, treinando com o fisioterapeuta dele, preparador físico particular, continuou se recondicionando, trabalhando. Não vai estar 100%, evidentemente, porque falta ritmo de jogo, mas fisicamente ele está bem. Não está machucado, não sente dores, vinha treinando quase que em 2 períodos todos os dias, mas nada como estar com os colegas no dia a dia, enfim, com o treinador, com gramado, com cheiro de grama, com bola e companhia. Então é isso. A previsão dessa pessoa também, otimista, é que se o Diniz precisar dele, pode contar com ele no segundo tempo. Então, Lili, ele deve a parte burocrática decidida, então ele deve ficar no banco, cara. Aquilo que a gente estava falando no começo, hein, Lili? Imagina se a hora que o Diniz chamar o Memphis, o que vai acontecer com a Neoquímica? Isso, essa é a ideia. Bruno, porque a ideia inicial era que ele estivesse no jogo de ida, né? Se tivesse tudo certo, se o Corinthians tivesse cumprido o que foi acordado com o staff do Memphis, ele teria jogado, teria viajado já para Buenos Aires. Como isso não aconteceu, então o Diniz quer contar com ele na quinta-feira. E é isso que o Bruno falou, né? A gente percebe que as fontes, assim, tudo caminha no mesmo sentido. Tá bem fisicamente, fez todo o preparo físico, estava treinando quase que em 2 períodos, mas é isso, né? O jogador, ele precisa do ritmo de jogo, ele precisa estar ali no gramado, precisa estar com os colegas. Então, quando fala assim, ele tá 100% para entrar em campo, fisicamente, ele não tem nenhuma lesão, ele tá bem. Mas é isso, é o ritmo de jogo que ele vai pegar aqui no CT. Na bola, no campo ali com os outros atletas hoje e amanhã, para quinta-feira, ele tá disponível aí num segundo tempo. E aí, Bruno, essa história, hein? Imagina o momento, eu estarei lá, né? A transmissão é nossa. Então, eu só estou esperando o momento aí, tomara que dê tudo certo, para falar assim, olha, vai trocar. E aí anunciar que o Memphis vai entrar. Você vai estar no campo, certo, Lili? Na transmissão no campo. Sim, estarei na transmissão. Já imaginou Memphis aquecendo, aquele jogo duro, sei lá, 1-1, 0-0. Chama o chefe, hein, Diego? E vem abaixo, né, cara? Porque é o que o torcedor tá esperando dele, né? Que ele venha e decida e... O Corinthians só tem a Libertadores esse ano. Entendeu? Então, porque o Corinthians não vai ganhar o Brasileiro. E assim, você brigar por uma vaga na próxima Libertadores, é melhor você tentar ganhar o torneio agora. Claro. E não vai ganhar sem o Memphis. Não vai ganhar sem o Yuri Alberto, sem o Garro. O Corinthians depende muito dos 3 e por isso que ganhou ano passado. E se ganhar de novo, vai ser por causa deles. Se o Memphis tivesse saído, a chance do Corinthians ganhar a Libertadores... Diminuiria. Não, ia pra quase 0, porque o Corinthians é pior do que vários outros times que estão jogando. Inclusive que o Rosário. Com o Memphis, a chance é muito maior. Ainda mais que o Corinthians é um time que em mata-mata cresceu muito ano passado. Jogou muito nos mata-matas. Esse ano no Paulista ele não foi bem, mas ainda pode jogar. A Copa do Brasil foi mal. Até foi... Se não me engano, foi uma incompetência da diretoria, porque o Memphis podia ter renovado antes e jogado contra o Inter também. Ou não, entendeu? Então podia. O Corinthians perdeu uma bolada de premiação, porque esse time do Inter aí, desculpa, é horrível. Era um jogo pro Corinthians ganhar. O Corinthians hoje é muito melhor que o Inter, é um time que tá brigando para não cair, entendeu? Então o Memphis já não jogou a Copa do Brasil, já foi uma perda gigantesca. O que ele tem agora é esse jogo com o Rosário pro Corinthians ter um título para ganhar no ano. Meia hora, se ele entrar e decidir, aí sim, ele vai caminhar para ser... Que loucura. E ele é capaz disso, hein? Exato, tem toda a capacidade. Tem. A dúvida é que a gente está falando dessa parte física. Esse ano ele fez 7 físicos pelo Corinthians, jogou 70 minutos na Copa. Será que ele vai ter ali condição de entrar bem? Não, mas ele decidir um jogo nesse nível? Eu concordo com o Fabrício, cara. Ele tem estrela. Em jogo grande ele aparece sim. Tanto que se a gente for ver, a Lili vai me ajudar. Nesse ano não tem sido um ano brilhante do Memphis. Mas eu lembro dele em 2 jogos e 2 lances. Um jogo contra o Santos, na Vila. Fez um gol, não foi? E lembro dele contra o Flamengo. Isso. Quer dizer, a gente tá falando dos dois. Contra o Vasco, que ele também, lesionou. Contra o Palmeiras. Ele foi bem nos mata-matas e foi bem nos clássicos do ano passado. Não, tô falando desse ano. Desse ano? Não tô nem puxando esse ano ele fez um gol e deu uma assistência só. Então, mas aí que tá, no jogo do Flamengo contra o Santos lesionou, na Vila, lembra? E contra o Flamengo no lance onde ele se machuca. Isso, ele deu assistência, aliás, de 3 dedos, né? Uma belíssima assistência ali pro Bidu. Uhum. Ele acabou sentindo a perna depois e aí ele acabou afastado. Mas ele, assim, foram poucos jogos essa temporada, mas o Fabrício falou e eu concordo, ele tem estrela, ele é um cara decisivo, então é importantíssimo que ele possa ter essa minutagem na quinta-feira. Tem uma coisa, o Diego tá aqui hoje com a gente, o Bruno Andrade, a Lili, direto lá do Corinthians, e só tem isso aqui, vamos aumentar os likes. Já é bastante, mas a gente quer muito mais, não quer, Diego? Likes. Sim, vamos embora. Lili? Pelo menos uns 1000 aí. O Diego tem mais tatuagem, gente, bora de like. Nós temos de like hoje. Tem muita tatuagem, Diego? Tenho. O Felipe tava com essa história ontem aí, mas eu não entendi nada que você prometeu fazer uma tatuagem em caso de título. Da CESP.
Você já fez no título da série? Não, da CESP não. Aí mas é se for fácil. se Tatuar ganhar o nome do tetra, tem Fábio que fazer, né? Santos. Hã? Tatuar o Fábio Santos. Fábio Santos. Vai tatuar o nome do Fábio Santos. Ele do Jailson. Isso. Ô, Lili, Jailson. por que você tá hoje aí do lado de dentro? Hoje foi aberto o treino, a atividade? Explica isso aí pra gente. Na verdade não. Na verdade o treino fechado, né? A gente não vai ter acesso nenhum. Só que eles deixaram a imprensa ficar desse lado aqui, porque geralmente não tem tudo isso de imprensa diariamente no CT, né? É meio que carreira solo, eu fico lá na frente, o pessoal acompanha diariamente. Mas hoje, por ser um dia especial, a chegada do Memphis, veio muita gente da imprensa. Então eles liberaram pra gente ficar aqui nessa salinha. Só que, por exemplo, tem uma porta que você acessa onde tem a coletiva e depois o campo. Então a gente não pode passar dali. Se a gente passa, a gente consegue espiar um pouquinho o campo. E é claro que eles não querem que a gente veja nada, né? Mas a informação é que o Memphis vai, em algum momento, pro campo com os jogadores, porque toda aquela questão de exame, que tem que passar, que tem que fazer, ele já passou, já foi aprovado, já tá tudo certo. Então agora é chegar e treinar. Era o que ele estava esperando. E aí isso vai acontecer. Aí depois ele faz a parte de recuperação aqui, mas a gente está nessa salinha separado. Não dá nem para espiar. Estão falando do Guerreiro, se é ídolo ou não. Não, Não? não. Ídolo? Pra mim Ah, não é? não. Pra mim não é. É ou não, Bruno? É, claro que é, pô. O gol do título, Ídolo não. os dois gols, Com o cara. Guerreiro, É mais eu que o Memphis. admito que tá mais pra... É mais Mais que o perto Memphis, que o sem Memphis. dúvida. Eu considero ídolo, mas entendo também... Até porque a forma como ele sai é bem complicada. Manchou Sim. bastante. Sim, Mas isso no fundo, sim. no fundo, que fica a história, eu coloco ídolo. Se for para responder sim ou não, para não ficar em cima do muro, eu diria que o Guerreiro é ídolo. O Leandro de Brito já vou falar que eu discordo, hein? Ele falou, o Memphis é mais ídolo que o Neto. Que Ah, isso? não. Tá maluco. Aí é loucura. Tá maluco. Neto é Não, top Ele 3 nasceu ídolos em do Corinthians. 2002, né? Não, aí é loucura. Como é, Bruno? Esse que deu a opinião que o Memphis é maior do que o Neto, e eu respeito, claro, tem sempre razão, mas deve ter nascido em 2002, 2003. Aí vai dar a opinião de cada um e também a gente não tá aqui pra falar se às vezes o cara tem E é idolatria. gosto, né? Idolatria é muito do gosto. Identificação, né? Idolatria normal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.